Olá, meu nome é André Porto, esse é o canal Ouso Pensar e hoje eu queria falar com você sobre uma coisa. Você já ouviu essa expressão de que o homem é lobo do homem? Que talvez a maior ameaça que o homem tenha seja o seu próximo, uma outra pessoa da mesma espécie, talvez de uma raça diferente ou igual a dele, mas a maior ameaça que ele possa ter seria um semelhante. Pois é, eu queria falar com vocês que é o seguinte, parece que quanto mais a gente avança em termos de conhecimento, em termos de pesquisas, em termos de novidades, parece que nem mesmo assim as pessoas conseguem se livrar desse ditado. Mesmo dentro da necessidade de a gente ter mais amor, a gente vê isso nas ruas, a gente vê isso nas famílias, a gente vê isso para tudo quanto é lado. Mesmo na necessidade de ter mais amor, compreensão e fraternidade no planeta, as pessoas ainda enxergam como inimigo todos os outros. Aqueles que querem disputar aquilo que é meu, ou aquilo que deixa de ser meu, aquilo que eu quero ter e poderia ser meu, e por aí vai. O ser humano ainda insiste em adotar atitudes ele faz uma adesão, às vezes irrestrita, né? Quantas pessoas você conhece assim? Talvez eu seja assim em alguns aspectos, você também seja assim, mas quantas pessoas que você possa conhecer que fazem adesões a grupos que são extremamente regulamentados com coisas que tratam mal pessoas, ou já tem pessoas que são elencadas como sendo seus inimigos e outras coisas mais. Comportamentos que são regulamentados. E a gente vê que é o seguinte, isso está dentro da religião, isso está dentro dos outros grupos, isso está dentro das facções, isso está dentro de ideologias políticas, isso está dentro para tudo quanto é lado. Você já notou isso? E aí quando eu vejo isso, eu vejo o seguinte, quanto mais exótico for a coisa, quanto mais estranha for a coisa, é aí que as pessoas depositam todo as suas fichas, o seu desejo de servir de uma maneira irrestrita. O homem continua sendo o lobo do homem. Continua. Eu já falei sobre isso num vídeo atrás, mas eu vejo cada vez mais que é dessa forma que está acontecendo a coisa. Na pauta diária desses grupos escolhidos, sempre tem que ter uma coisa. Eu tenho que ter um inimigo, porque aí com esse inimigo eu começo a crescer, porque eu procuro ser melhor do que ele, eu procuro ganhar as coisas que são dele. Como se o ser humano ele não se sustentasse na ideia de ser o ápice da cadeia alimentar, porque ninguém consegue pegar a gente se não for a gente mesmo, entendeu? As pessoas têm uma coisa que eu começo a ver, é o seguinte, na contramão de ter amor e fraternidade, as pessoas se regozijam, elas têm verdadeira felicidade em ebulição quando eles observam nas pessoas a má sorte delas e até a morte desses opositores que surgiram e que foram elencados. Você já notou isso? E agora tem uma coisa assim, que às vezes tem até uma coisa estranha. Ela não quer totalmente a morte de todo mundo. Esse grupo precisa existir, porque senão esse antagonismo não tem uma manifestação de manutenção, entendeu? Então, porque senão vai gerar um outro problema, porque vai ter que ter a desenvoltura de achar um outro inimigo. Você entendeu isso? Complicado, né? O ser humano vive de enfrentar outras coisas. É assim quando você opta por um time de futebol e você olha para um outro time e fala o seguinte, peraí, aqueles lá são meus inimigos agora. E aí rola morte, rola um monte de coisa, rola infâmia, rola tudo que você pensar e tal. É assim quando eu escolho ser direita ou esquerda ou centro e os outros escolhem ser outra coisa, eu começo a tratar dessa forma, entendeu? Foi assim com os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos cresceu, é um grande exemplo disso. Ele cresceu depois da Segunda Guerra, porque na Segunda Guerra ele olhou para a Alemanha e falou, esse é o meu inimigo. Venci, e agora? Aí ele olhou para a União Soviética, né? Porque ele já tinha olhado para a Alemanha e para o Japão. Derrotei os dois. Bomba no Japão e fui até a Alemanha e acabei com todo mundo. E agora? União Soviética. Aí a Guerra Fria acaba. Quem vem? Quem que vem? China. China.
o comunismo ainda está aí e tal, muito embora a gente sabe que a China pode ser até socialista, pode ser um monte de coisa, mas é longe de ser daquele monstro que está dizendo que sempre foi, certo? Nem o capitalismo, nem o socialismo, aplicado de maneira nua e crua, são bons. Os dois são uma coisa que é totalmente descartável, é a bola da vez. Então, eles precisam olhar um para o outro e achar antagonismos. E eles acham, tá? Mesmo com as máscaras de moralidade e ética, porque a pessoa, quando ela adere a esses grupos, o que ele fala? Eu tenho que ter uma justificativa para me tomar certas atitudes. Se eu sou um homem de bem, eu vou tratar tal pessoa que não é de bem. Ou se eu sou uma pessoa que opto pela liberdade, eu vou ir contra esses que se chamam de homens de bem. Eu estou falando de esquerda brigando com direita, tá? E o centrão fica ali no meio, observando isso tudo e falando o seguinte, peraí, quem sobrar eu me somo, né? Mas muito embora é o seguinte, até esse centrão ele acha os seus inimigos. Ele vai achar, porque se ele vai escolher um lado, ele está achando seus inimigos. Então, essas máscaras, essa máscara de moralidade, de ética que às vezes vem impregnar em cima da nossa vida, talvez sejam as únicas coisas que evitam algumas situações que são realmente discrepantes. Eu estou falando de genocídio dos judeus na Segunda Guerra, eu estou falando de genocídios na África, eu estou falando de racismo estrutural, cultural, que acontece no Brasil, acontece em um monte de parte do mundo, estou falando de Black Lives Matter, aquela coisa dos Estados Unidos que volta e meia parece que se explode tudo e todo mundo começa a se matar. Se uma pessoa é branca, ela é contra a negra, é contra o asiático, é contra todo mundo, certo? Então é um barril de pólvora. A humanidade hoje em dia é um barril de pólvora porque ela olha para o outro e enxerga nele o lobo que vai atacar e vai fazer aquilo sobre ela. Muito embora a gente saiba que nem sempre é dessa forma. O homem continua sendo o lobo do homem. E ai daqueles que se acreditarem que não estão incluídos nesse tipo de coisa, sabe por quê? Porque se eu observar esse aspecto desse papel que a pessoa vai desenvolver, o que eu observo? Eu observo que se ela achar que ela não faz parte disso, que ela não pode achar um antagonismo com alguém, ou entrar num grupo, optar por alguma coisa e achar que aquela regra é a regra de vida e que tem que ser para todo mundo, e eu vou atacar, eu vou matar, eu vou denegrir qualquer uma pessoa que estiver ao nosso redor, se a pessoa achar que não é isso, ela é uma baita de uma hipócrita. Porque eu tenho meus partidarismos, eu tenho as minhas escolhas, eu tenho uma série de coisas que pode acontecer que eu faço opção. Você tem. Todo mundo tem suas opções, todo mundo tem coisas que são aptidões pessoais. Ok? Então, quando eu penso nisso, eu posso dizer o seguinte: o errado é a gente não ficar se policiando sobre esse tipo de coisa. A gente entender que em determinados aspectos a gente tem que ficar se policiando e de ver o seguinte: será que aquilo que eu estou escolhendo é realmente o melhor? Fez muito sentido para mim, mas eu tenho que ousar pensar sobre aquilo que eu estou vivendo. Por quê? Porque se eu ousar pensar, eu vou começar a medir, racionalizar, eu vou pesar as coisas e até a coisa que parecia ser cegamente a melhor coisa do mundo para mim, ela começa a ser analisada e ver se aquilo realmente os pesos começam a aparecer. E aí eu vejo o seguinte: peraí, eu estou me tornando um radical de novo, ou outra vez, ou pela primeira vez, não sei, mas eu tenho que ser equilibrado, porque eu estou me propondo a isso. Eu estou me propondo a pensar sobre aquilo que eu vivo. Ok? O que eu proponho para você hoje é isso. É você pensar sobre aquilo que você está vivendo, as escolhas que você está fazendo. Sabe por quê? Porque o maior inimigo que você pode ter, você e eu, não está num outro planeta, não está numa outra espécie. Está naquele que às vezes está andando do teu lado dentro do metrô, dentro de um ônibus. Está naquele que você encontra no trabalho. Está naquele que você encontra na sua família. Está naquele que você encontra no círculo de amigos que você falava que eram seus amigos. E se você se você não romper esse elo, esse laço, essa cadeia de ódio e antagonismo que está acontecendo, de achar todo mundo sendo um lobo, e que vai te atacar, e você precisa das coisas dele, eles precisam das suas, a fraternidade e o amor vão para onde?
E antes que alguém fale o seguinte, bom, mas que papo estranho, que papo sem graça, que papo sem sentido, eu falo assim, é? Você gostaria de viver sem amor, sem fraternidade? Sem ter pessoas que você possa contar do seu lado? Não é piegas falar disso. É ser realista. E entender que tudo na vida gira em torno, sabe do quê? Sociedade. Principalmente falando de seres humanos. E se eu não sou um homem apto a viver na sociedade, uma mulher apta para viver na sociedade, independente das aspirações pessoais, em termos de política, opções sexuais, religiões, cores, o que se for, não interessa. Se eu não for apto para isso, quem vai ser extinto nessa parada sou eu. Porque no final das contas eu vou começar a fazer partidarismos, escolher lados que são cada vez mais radicais. Quem não pensa sobre o que vive, tem que aceitar o que a vida dá para ele. E isso eu não aceito. Eu gostaria que você pensasse sobre isso para ver se você realmente quer aceitar isso. Tá bom? O maior inimigo da gente, depois daquela ideia de poder buscar lá nas pessoas que estão ao nosso redor, que eu falei do metrô, do ônibus e tudo, talvez o maior inimigo, sabe qual seja? Aquele que a gente olha no espelho todo dia de manhã, quando vai escovar o dente, quando vai fazer uma barba, quando vai pentear o cabelo. Nós mesmos. Sabe por que isso? Porque quando a gente está sozinho ali olhando naquele espelho, a gente é realmente aquilo que a gente quer ser. A gente é realmente verdadeiro. Não tem nenhuma máscara. E é ali que eu digo se eu quero ser radical ou se eu não quero. É ali que eu tenho que repreender aquela imagem e dizer o seguinte, peraí, eu não vou ser radical a todas essas aspirações que estão brotando na minha cabeça, isso não é correto. Fraternidade, amor, senso de comunidade e ser uma pessoa positiva na vida dos outros, é isso que eu quero ser. E aí eu venço aquele cara que está no espelho. Se eu vencer aquele que está no espelho, vencer os outros é fácil, porque eu não vou tentar acabar com eles. Eu vou tentar somar com eles, para que eles não me enxerguem como uma ameaça, e nem eu enxergue eles como uma ameaça. Você pode dizer para mim, isso é uma utopia, mas é boa de se viver, não é não? Pense sobre isso, ouse pensar sobre isso, e enfrente-se antes de enfrentar os outros, para que as suas escolhas não te façam ter grande vergonha no futuro, ou você lamentar sobre aquilo que você viveu dessa forma, tá certo? Um abração para todos aí, não sei se você está vivendo de dia, de noite, mas para você, meu grande abraço, minha saudação para você que ouviu isso e está sendo tocado por essa ideia de, peraí, eu estava vivendo esse ciclo vicioso, eu não vou viver mais isso, tá certo? Deixa teu like aí embaixo, se você gostou. Se não gostou, também se manifesta aí, porque a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Se o nosso ponto de vista está sendo ouvido, visto, se a forma que a gente está se apresentando é da maneira correta. E olha, por favor, se você quiser fazer alguma coisa de útil para a humanidade diante de algumas dessas coisas, um dos meus esforços são esses, é de gravar esses vídeos e falar com as pessoas sobre isso. Compartilhe esse vídeo, se você recebeu por WhatsApp, se você recebeu por alguma outra coisa, não sei, compartilhe no seu Facebook, compartilhe no seu Instagram, não sei. Faça a sua parte, tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada, mas também se inscreve no canal, tá certo? Para você ouvir mais sobre isso. Eu não sou mestre de ninguém. Eu estou tentando ser mestre da minha caminhada e tentar auxiliar outros a fazer isso também, tá certo? Muito obrigado.